Oi, nesse vídeo vamos tratar do quiz objeto educacional da disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 1 da semana 7. São duas questões, então vamos à primeira, tá? A primeira aí, como você está vendo, diz que a classe string aceita uma quantidade grande de métodos. Esses métodos oferecem ao desenvolvedor um kit de ferramentas de processamento de textos que simplifica o desenvolvimento de aplicações que processam texto. Complete o programa com um método que torna todos os caracteres maiúsculos. Então temos aí o programa começando com print, escolha, este programa aconselha aonde você vai, e aí tem essa variável fazer sol, que recebe esse input, e aí você vai dizer se vai fazer sol ou não. O que é o objetivo do programa? É colocar todos os caracteres maiúsculos. Então aí a gente quer tornar todos os caracteres maiúsculos aqui e aqui também. Porque aqui a gente pergunta se vai fazer sol sim ou não. E aqui na terceira linha a mesma coisa, se vai ser feriado sim ou não. Depois aqui o restante do programa não é o foco, porque aí dependendo das combinações possíveis de fazer sol e feriado, a gente vai ver aí se vai pra praia, se vai ler livro, se vai passear num parque ou assistir um filme só com encadeamentos aí de if else. O foco aqui é como que eu vou fazer para pegar essa entrada do usuário, que é uma string, porque eu só estou usando o input, e eu quero fazer isso ficar tudo em letras maiúsculas, certo? Eu poderia fazer isso com o for? Eu poderia, só que me daria um pouco de trabalho, então por isso já tem a função pronta do Python para fazer isso. E aí a função que a gente usa aqui, ela chama simplesmente upper. Então, upper no sentido de subir as letras, né? De crescer, de aumentar, de erguer, né? De jogar, vamos dizer aí, entre aspas, para cima as letras, né? Então, a função que faz subir, vamos dizer, o caixa das letras, né? Para ficar em caixa alto, é a função upper. Então, a função que está aqui, ó, na alternativa A. Então, as duas linhas precisam desse upper para fazer a entrada ali, o sim ou não, ficar maiúsculo, né? Que o que importa aqui para a gente é o sim. E aí, não vamos focar se faz sentido usar esse if aqui dessa forma, né? Se isso aqui faz sentido ou não. O foco aqui é só no uso aí do upper. E o upper, como eu disse, é a função específica aí de strings que serve para fazer as letras ficarem todas maiúsculas. Então não importa como você digite a string, com algumas maiúsculas, outras não, com todas minúsculas, com todas maiúsculas, a string final que é gerada aqui é uma string que todo mundo é maiúsculo. Tudo que for letra vai ser convertido para letra em maiúscula, tá? Então a gente vai usar o upper nas linhas 2 e 3. O strip serve para você tirar os espaços em branco. O split serve para você quebrar a string em várias partes. Aqui a D tá errada porque tá falando que vai usar o upper na 2 e split na 3. Não faz sentido porque tanto 2 e 3 é o mesmo tipo de entrada. Então a gente faz o mesmo tipo de tratamento. E lower é a função contrária do upper. Enquanto o upper joga todo mundo para caixa alto, o lower ele joga todo mundo para baixo. Então fica todo mundo em minúsculas com lower, tá? Então, a alternativa correta aqui, upper, tá? Então, ficaria aí com ponto upper aqui, tanto na 3 quanto na 2, né? Então, tudo vai ser convertido em minúscula, né? E aí, depois vem a parte aí de comparação, né? Depois isso aí é comparado com o sim, né? E aí se for comparado com o sim e der certo, isso daqui fazer sol e feriado vai ser true ou false,
né? Só vai ser true se o sim aqui for igual a esse sim maiúsculo, e aí depois ele cai aqui no restante do código para fazer as comparações, que não é o nosso foco aqui. Depois a gente vai para a segunda questão, que pede para a gente indicar a alternativa correta do programa que implementa uma função que mostra se um número digitado pelo usuário é positivo, negativo ou zero. Então agora a gente precisa olhar para a função e verificar que são 3 coisas diferentes. Então, primeiro de tudo, um if e um else não dá. Um if e um else não são suficientes para determinar se um número é positivo, negativo ou zero, porque a gente tem 3 possibilidades aqui, 3 caminhos diferentes que um dado número que a gente lê pode seguir. Ou ele é negativo, ou ele é positivo, e aqui a gente está fazendo distinção. A gente não está falando que o número 0, por exemplo, é positivo. A gente está falando que 0 é 0. Então, a gente tem a terceira possibilidade. Então, nesse sentido, a gente já descarta logo de cara a alternativa D, porque ela só tem um if e um elif. E ela está juntando aqui ó, o número positivo, que é o número maior que 0, com o número 0. É um número aí sendo igual a 0. Então, isso aqui não é a proposta do enunciado, que pede 1, 2, 3 possibilidades. Vamos então para a alternativa A. A alternativa A, como eu já expliquei em umas semanas anteriores, ela não vai dar certo de cara porque você tem esse verificar aqui sendo usado antes de definir a função verificar. E você não pode fazer isso. Python não vai saber o que é verificar antes de você definir. Então, primeiro você define aquela função que você vai usar e depois você usa ela. Senão isso daqui não vai funcionar. Ele não vai saber o que significa verificar. A gente que está olhando para o código olha para a função e vê que ela está logo embaixo. Mas o interpretador ele não tem olhos humanos ou biológicos. Então ele não enxerga que logo embaixo na linha 3 vai ter um verificar. Então isso aqui tudo está errado por causa disso. Vamos para a B. A B, agora sim, ela também não está certa, porque olha só. Temos aqui a função de verificar. Eu tenho a função de verificar e aí eu tenho uma opção, né? Ou a função ela lê o valor ali do número que eu quero, e aí eu não preciso passar nada por parâmetro, como foi feito aqui. Mas aí, nesse caso, a gente tem um problema. Porque, tudo bem, a função pode não passar esse número, né? Ela pode não receber esse número, a função mesmo pode ler, que é exatamente o que ela está fazendo aqui na linha 2. E aí tudo bem, eu leio o número, né? Ele vai ser convertido aí para um número inteiro ou decimal, dependendo do que o evol avaliar. Se o número é maior que 0, com certeza é positivo. Se ele é menor que 0, com certeza ele é negativo. Se não é maior que 0, nem menor que 0. Se não é maior, se não é menor, só sobrou igual, então o else diz que o número é 0. A lógica está perfeita. A questão é que, se você for bem rigoroso no olhar, você vai perceber aqui ó, que se você traçar uma linha reta, ó, a minha não vai ficar perfeitamente reta, mas você vai ver que print e def estão no mesmo escopo, mas verificar não. Ó, verificar, tecnicamente, já está com um espaço ali, e isso vai dar erro de dentação, né? Verificar teria que estar bem no rumo ali do print e do def para não dar problema. Porque depois que eu definir verificar, eu chamo verificar. Mas aí, o problema da alternativa B é que, como que eu vou dar print, o número é num, sendo que, em termos de escopo, esse num aqui, esse cara que eu criei aqui, ele só existe aqui dentro, ó. É esse o problema. O Python só entende o que é num aí dentro de verificar. Esse num, ele não vai ser entendido ali na linha 10. Não vai, porque num é uma variável que pertence à função verificar. Ela não foi uma variável que foi definida antes da função verificar. Se eu tivesse um num ali antes de verificar, tudo bem. Aí verificar faria uso desse num que está antes dela.
Mas como num foi criado e foi atribuído ali dentro de verificar, ele não vai existir ali fora. Então, o número ali é num, esse num não dá para saber o que que é, né? Embora a gente saiba, olhando ali o que que é, né? O Python não vai interpretar que esse num é essa variável. Então, isso aqui está com lógica errada. E também não podemos esquecer aqui desse erro de indentação, que é sutil, mas existe e também é outro motivo para dar erro. Depois a gente tem aqui a alternativa C, que como a gente pode ver, ó, tem a mesma lógica aqui da B. Então toda essa parte foi transportada, ó. E aí o que eles fizeram foi fazer um verificar que passa o num. Então eu tô chamando o verificar aqui, tá no mesmo escopo aí do def, tá na mesma linha. Tudo bem, então vou verificar num, né? Mas o problema é que esse num aqui, ele não tá no escopo certo também, ó. Dá pra ver aqui, ó, se a gente aumentar, ó. Olha a diferença que tem aqui, ó. Ó, dá pra ver que o N tá no rumo do E, em vez de estar no rumo do V. Então isso significa que tem um espaço a mais ali no num, e aí isso vai dar erro de indentação. Então, esse num aqui, ele não pertence, não deveria pertencer à função verificar, e isso já por si só vai dar problema. E outra coisa, né? Se eu tô lendo num aqui, para que eu tô lendo de novo ele aqui? Se esse num já vem avaliado, já vem digitado aqui, se a linha 9 e a 10 estivessem corretas, né? A 10 até tá, mas se a 9 estivesse correta, eu já li o num aqui, para que eu tô lendo de novo? Ou eu leio dentro da função ou leio fora, depende da lógica que eu quero. Então, aqui também tem esses dois erros. E aí, então, ficamos com a alternativa E. Ela sim tá, na medida do possível, aí, mais correta, né? Só tem esse probleminha aqui, mas isso foi um problema de quem digitou, né? Não é um erro, assim, né, que poderíamos pontuar. O N e o V aqui, eles estão diferentes, mas é por causa do 10, tá? Não é por causa da indentação, é porque quem fez esqueceu de deixar esse espaço aí para caber o 10, para o 10 não atrapalhar na escrita. Então, na verdade, aí essa numeração ela não existe no interpretador, nem quando você está programando numa IDE. Essa numeração é só um recurso para nós, humanos, conseguirmos ver melhor o nosso código e se situar na linha do código. Tá? Mas a numeração da linha em si não importa para o computador, nem para o interpretador Python. Então, aqui sim, você pode, embora visualmente você está claramente vendo que não, você pode interpretar que esses dois aqui estão na mesma horizontal, tá? Aliás, na mesma vertical. Então, tá tudo certo aqui. Aqui sim faz todo sentido. Você vai verificar esse número, pode imprimir o número ou não, tá? E aí você vê se o número é maior que zero, e aí fala que ele é positivo. Se ele é menor que zero, fala que esse número é negativo. Se é zero, né? Não tem que imprimir o número porque zero é zero, dá print aqui. E aí, depois definida essa função, na linha 9 e 10, você faz na linha 9 a obtenção aí dos valores, aliás, do valor do número, e na linha 10 você verifica aí se esse número é positivo, negativo ou zero. Então, realmente, aí a alternativa aí, a menos desse erro aí na hora de fazer a representação do programa, né? Mas não é um erro do programa, da lógica em si, é um erro de quem resolveu digitar aí dessa forma, esqueceu de ver essa questão da numeração. Então, a alternativa aí realmente é correta. Então, a função vai ser chamada na linha 10 e vai receber esse parâmetro aí que é o num, que é uma variável local que foi lida aí na linha 9. Se num é passado como parâmetro para verificar, e verifica a partir desse num, tá? E aí, a variável num da função, como eu destaquei aqui na alternativa B, ó, é importante lembrar que esse num aqui é diferente desse num que aparece aqui. Quando o num está dentro da função, é uma cópia daquele valor que foi passado. Não importa se o nome da variável é diferente ou é o mesmo, sempre vai ser copiado o valor ali, quando é uma variável que não é uma lista ou uma string ou um iterável. Tá? Então,
Esse num aqui da função que aparece aqui, que a gente usa no if else, é diferente da variável num que a gente usou na linha 10 e 9, tá? Importante destacar isso. Com isso, finalizamos a resolução aí dessas duas questões do objeto educacional da semana 7. Finalizamos por aqui. Obrigado por ter assistido esse e outros vídeos e até a próxima.